falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, segundo as insígnias das casas de seus pais, ao redor do tabernáculo do testemunho acamparão. Estes acamparão ao levante, ao oriente, a bandeira do exército de Judá, por seus esquadrões, e o chefe dos filhos de Judá, Naasson filho de Aminadab, seu exército, com os contados deles, 74.600. Junto a ele acamparão os da tribo de Issacar, e o chefe dos filhos de Issacar, Natanael filho de Zoar, e seu exército, com seus contados, 54.400. E a tribo de Zebulon, e o chefe dos filhos de Zebulon, Eliabe filho de Elon, e seu exército, com seus contados, 57.400. Todos os contados no exército de Judá, 186.400, por seus esquadrões, irão diante. A bandeira do exército de Ruben ao sul, por seus esquadrões, e o chefe dos filhos de Ruben, Elisur filho de Sedeur, e seu exército, seus contados, 46.500. E acamparão junto a ele os da tribo de Simeão, e o chefe dos filhos de Simeão, Selumiel filho de Zurizadai, e seu exército, com os contados deles, 59.300. E a tribo de Gade, e o chefe dos filhos de Gade, Eliasaf filho de Reuel, e seu exército, com os contados deles, 45.650. Todos os contados no exército de Ruben, 151.450, por seus esquadrões, irão na segunda posição. Logo irá o tabernáculo do testemunho, o acampamento dos levitas em meio dos exércitos, da maneira que assentam o acampamento, assim caminharão, cada um em seu lugar, junto às suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim por seus esquadrões, ao ocidente, e o chefe dos filhos de Efraim, Elisama filho de Amiúde, e seu exército, com os contados deles, 40.500. Junto a ele estará a tribo de Manassés, e o chefe dos filhos de Manassés, Gamaliel filho de Pedazur, e seu exército, com os contados deles, 32.200. E a tribo de Benjamim, e o chefe dos filhos de Benjamim, Abidã filho de Gideonim, e seu exército, com os contados deles, 35.400. Todos os contados no exército de Efraim, 108.100, por seus esquadrões, irão na terceira posição. A bandeira do exército de Dan estará ao norte, por seus esquadrões, e o chefe dos filhos de Dan, Aezer filho de Amizadai, e seu exército, com os contados deles, 62.700. Junto a ele acamparão os da tribo de Asser, e o chefe dos filhos de Asser, Pagiel filho de Ocrã, e seu exército, com os contados deles, 41.500. E a tribo de Naftali, e o chefe dos filhos de Naftali, Aira filho de Enã, e seu exército, com os contados deles, 53.400. Todos os contados no exército de Dan, 157.600, irão os últimos atrás de suas bandeiras. Estes são os contados dos filhos de Israel, pelas casas de seus pais, todos os contados por exércitos, por seus esquadrões, 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor o mandou a Moisés. E fizeram os filhos de Israel conforme todas as coisas que o Senhor mandou a Moisés. Assim assentaram o acampamento por suas bandeiras, e assim marcharam cada um por suas famílias, segundo as casas de seus pais. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, desde que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab o primogênito, e Abiú, Eleazar, e Itamar. E estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, cujas mãos ele encheu para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e faze-a estar diante do sacerdote Arão, para que lhe ministrem, e desempenhem seu cargo, e o cargo de toda a congregação diante do tabernáculo do testemunho, para servir no ministério do tabernáculo, e guardem todos os móveis do tabernáculo do testemunho, e o encarregado a eles dos filhos de Israel, e ministrem no serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e a seus filhos, são inteiramente dados a eles dentre os filhos de Israel, e constituirás Arão e a seus filhos, para que exerçam seu sacerdócio, e o estranho que se chegar, morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eis que eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todos os primogênitos que abrem a madre entre os filhos de Israel. Serão, pois, meus os levitas, porque meu é todo primogênito. Desde o dia que eu matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu santifiquei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens como de animais. Meus serão, eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais, por suas famílias. Contarás todos os homens de 1 mês acima. E Moisés os contou conforme a palavra do Senhor, como lhe foi mandado. E os filhos de Levi foram estes por seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. E os nomes dos filhos de Gerson, por suas famílias, estes: Libni e Simei. E os filhos de Coate, por suas famílias: Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, por suas famílias: Mali e Muzi. Estas, as famílias de Levi, pelas
casas de seus pais: de Gerson, a família de Libni e a de Simei. Estas são as famílias de Gerson. Os contados deles conforme a conta de todos os homens de um mês acima. Os contados deles, 7.500. As famílias de Gerson assentarão suas tendas à retaguarda do tabernáculo, ao ocidente. E o chefe da casa do pai dos Gersonitas, Eliasaf filho de Lael, a cargo dos filhos de Gerson, no tabernáculo do testemunho, estará o tabernáculo, e a tenda, e sua cobertura, e a cortina da porta do tabernáculo do testemunho, e as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar ao redor, também suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate, a família dos Anramitas, e a família dos Isaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias coatitas. Pela conta de todos os homens de um mês acima, eram 8.600, que tinham a guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, ao sul, e o chefe da casa do pai das famílias de Coate, Elisafã filho de Uziel, e a cargo deles estará a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu, com todo o seu serviço. E o principal dos chefes dos levitas será Eleazar, filho de Arão o sacerdote, supervisor dos que têm a guarda do santuário. De Merari, a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os contados deles conforme a conta de todos os homens de um mês acima, foram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari, Zuriel filho de Abiaiu, acamparão ao lado do tabernáculo, ao norte. E a cargo dos filhos de Merari estará a custódia das tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas em derredor do átrio, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas, e os que acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante do tabernáculo do testemunho ao levante, serão Moisés, e Arão e seus filhos, tendo a guarda do santuário em lugar dos filhos de Israel. E o estranho que se aproximar, morrerá. Todos os contados dos levitas, que Moisés e Arão conforme a palavra do Senhor contaram por suas famílias, todos os homens de um mês acima, foram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos homens dos filhos de Israel de um mês acima, e toma conta dos nomes deles. E tomarás os levitas para mim, eu o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe mandou, todos os primogênitos dos filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, conforme a conta dos nomes, de um mês acima, os contados deles foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de seus animais, e os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E pelos resgates dos 273, que excedem aos levitas os primogênitos dos filhos de Israel, tomarás 5 ciclos por cabeça, conforme o ciclo do santuário tomarás, o ciclo tem 20 óbulos, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro pelos resgates dos que deles sobram. Tomou, pois, Moisés o dinheiro do resgate dos que resultaram a mais dos resgatados pelos levitas, e recebeu dos primogênitos dos filhos de Israel em dinheiro 1.365 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgates a Arão e a seus filhos, conforme o dito do Senhor, segundo o que o Senhor havia mandado a Moisés. E voltaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram a ele os chefes dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos, e disseram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade, para fazerdes estas coisas? Mas respondendo Jesus, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma palavra, e respondei-me, e então eu vos direi com que autoridade estas coisas eu faço. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que, pois, não crestes nele? Porém, se dissermos dos homens, tememos ao povo, porque todos consideravam que João era verdadeiramente profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E respondendo Jesus, disse-lhes: também eu não vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. E começou a lhes dizer por parábolas: um homem plantou uma vinha, cercou-a, fundou nela um esmagador de uvas, edificou uma torre, e a arrendou a uns lavradores, e partiu-se para fora daquela terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas eles tomando, feriram-no, e mandaram-no vazio. E voltou a mandar-lhes outro servo, e eles, apedrejando, feriram-no na cabeça e voltaram a mandá-lo maltratado. E voltou a mandar outro, ao qual mataram, e mandou muitos outros, e a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um, o seu filho amado, mandou-lhes também por último a este, dizendo: pelo menos terão respeito a meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, e o matemos, então a herança será nossa. E pegando dele, mataram-no, e lançaram-no fora da vinha. Que pois fará o senhor da vinha?
Ele virá, destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Nem ainda esta escritura tendes lido? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi feita por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso em nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que dizia aquela parábola referindo-se a eles, e deixando, foram embora. E mandaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E eles, vindo, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te interessa agradar a ninguém. Por que não olhas para a aparência humana, mas com verdade ensinas o caminho de Deus? É lícito pagar tributo a César, ou não? Devemos pagar, ou não devemos? E ele, entendendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que eu a veja. E trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem, e a inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Salmo para o regente, dos filhos de Coré. Vós todos os povos, batei palmas, clamai a Deus com voz de alegria, porque o Senhor Altíssimo é temível, o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugará os povos debaixo de nós, e as nações debaixo de nossos pés. Ele escolhe para nós nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele amou. Deus sobe com gritos de alegria, o Senhor, com voz de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai, cantai louvores ao nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com entendimento. Deus reina sobre as nações, Deus se senta sobre o trono de sua santidade. Os chefes dos povos se juntaram ao povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra pertencem a Deus, e ele é muito exaltado. O temor do perverso virá sobre ele, mas o desejo dos justos será concedido. Assim como o vento passa, assim também o perverso não mais existirá, mas o justo tem um alicerce eterno.